Maravilha. Então, primeiro eu queria saber o seu nome e sua idade. Tá, eu sou Alexandre Vina Lopes Júnior, eu tenho 18 anos de idade. Beleza. Qual curso e qual período você está nos cursos de música da Uni? Sou bacharelando em MPB Arranjo, eu tô indo agora pro terceiro período. Maravilha. E onde é que você mora? É em Anchieta, Zona Norte. Beleza. Então, sobre a sua formação musical, assim, como é que se deu a sua formação? E qual instrumento você toca? Então, eu comecei, foi em 2018, que eu encontrei um violãozinho velho assim em casa. Comecei a estudar por conta própria, assim, em menos de um ano eu fiz a prova pro Colégio Pedro II e entrei pro ensino médio técnico em música, no instrumento de violão. Aí lá que eu comecei a estudar, tive minha base mais forte, assim, de música. Um ensino bem completo. Lá que eu Entendi. comecei, lá que eu comecei a tocar flauta também, logo depois com a Ana Paula Cruz, que ela aceitou me dar aula de flauta, apesar de ser aluno de violão. E logo depois eu vim para, assim que eu me formei lá, eu vim para Unirio. Entendi. Então, você fez esse processo de trocar de instrumento no curso técnico do Pedro II. Isso. Mas não, eu não necessariamente troquei de instrumento, eu só adicionei, sabe? Porque eu me formei em violão, né, lá no Pedro II, mas tive minhas aulas de flauta. Entendi. Então, você tem esses dois instrumentos como os principais, assim, que você atua. Isso mesmo. Saquei. E qual era o campus que você estudava do Pedro É o II? Realengo. Beleza. Tá legal. Então, por que você decidiu fazer um curso superior em música, né? E por que foi a Unirio que você escolheu? Cara, então, é porque eu me encontrei, assim, na música, lá no Pedro II. Eu criei uma relação muito boa, assim, com a música. Ter uma facilidade muito grande e ter gosto, assim, de fazer isso. E eu escolhi a Unirio porque a maioria dos meus professores lá do Pedro II passaram pela Unirio também, se formaram aqui. E tem mais um perfil de músico que eu era naquela época e sou até hoje. Uma música mais popular, uma música popular brasileira. E acho que a Unirio era o que melhor oferecia, ainda mais com o curso de MPB arranjo que tem aqui. Então foi mais por esse lado mesmo. Entendi. E você falou que você foi, assim, que você ficou interessado por tocar, né? Por estudar música, mas por acaso essa sua entrada na Unirio tem alguma relação também com uma vontade de se inserir no mercado de trabalho ou foi mais para se aprimorar tecnicamente? As duas coisas, me inserir no mercado de trabalho e me aprimorar tecnicamente. Entendi. Você falou um pouco disso agora, mas o fato de você ter escolhido o curso de MPB, né, por conta de você se identificar mais, né, com, Uhum. com questão do repertório e tal, dos gêneros musicais. Então, você entrou no curso de MPB por isso ou por algum outro motivo? Foi por isso e foi também muito por influência de duas pessoas assim que foram meus professores. Daniel Fernandes, que foi um professor de violão lá no Pedro II, que ele se formou em arranjo aqui na Unirio, e o Luiz Potter, que ele foi meu maestro na Orquestra Violão Esporte Copacabana. E ambos passaram por esse curso. E eu, durante a pandemia, criei muito gosto por fazer arranjo, assim. Comecei a fazer meio que no escuro, sem entender muito de construir arranjo. Baixei um Musicora assim no computador e comecei a escrever as coisas. E depois comecei a achar aquilo divertido, sabe? E quis me aprofundar nisso. Entendi. É, e como é que foi como é que começou a sua atuação profissional, se é que já começou? Então, a minha atuação profissional tá meio... Aparece uma gig aqui, uma outra gig ali. E é muita gente... Eu tenho conhecido muita gente aqui na Unirio. As pessoas que estudam comigo, que às vezes eu paro para conversar aqui, a gente acaba
trocando uma ideia legal e às vezes até acaba surgindo um trabalho, assim, uma gig para tocar, um arranjo para escrever, uma partitura assim para fazer. Que tem aparecido bastante para mim é a minha professora Ana Paula Cruz, flautista. Ela tem cada vez passado mais trabalhos que ela não pode fazer às vezes por falta de tempo, falta de condição e acaba passando para mim. E a Unirio me deu uma ferramenta muito legal, que é a questão da transcrição. Eu tenho trabalhado bastante com isso. Transcrever alguma música para alguém, algum solo que a pessoa queria tirar, ela falou comigo para transcrever isso, e foi uma coisa que eu aprendi mais aqui, me inseri nisso aqui. Entendi. Então já está bem ligado essa questão do arranjo e de coisas que envolvem isso, né? Tipo partitura. Uhum. Isso mesmo. Entendi, legal. E como é que. Então, você falou um pouco disso agora, né? Essa questão de você se inserir nesses trabalhos é por conta das indicações e recomendações que você faz nas relações aí, tanto da Unirio quanto de formações musicais que você teve antes da Unirio, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Entendi, legal. E assim, falando do curso de MPB em música e do IVL em geral, como é que você acha que o currículo te coloca com relação ao mercado de trabalho, né? Seja te preparando ou de qualquer outra forma, assim, que você veja essa relação entre o currículo e a sua inserção no mercado de trabalho, dentro das relações de trabalho como um todo, assim, que você é inserido. Então, essa pergunta aí é complexa ainda. Particularmente, eu não tenho muita experiência ainda com essa questão de mercado de trabalho e tudo mais, porque eu sou muito novo na área. Sou muito novo tanto na área quanto de idade também. E tem muitas coisas assim que eu ainda não entrei. Eu nunca tive um trabalho formal com música, no caso de carteira assinada e tudo mais, tem bastante gente que tem. Mas aqui na Unirio tem bastante coisa interessante, tem bastante matéria, professores que entendem muito disso, e tem até matérias que abordam esses temas e tudo mais. E é um ambiente, assim, além das matérias, que tem muita gente que é muito experiente e muita gente mais verde, assim. Então essa troca acaba sendo muito importante. São pessoas que já passaram por editais, pessoas que sabem como é que funciona a tramitagem para fazer um show, para conseguir tocar em algum lugar assim. E trocar com esse tipo de gente que já tem uma carreira mais consolidada é bem interessante, muito importante para formar novos músicos assim. Tava falando mutado aqui. Entendi, beleza. E com relação, assim, à sua experiência que você teve nessas experiências profissionais, como é que você, tanto pelas suas experiências e pelas experiências que você teve contato com pessoas próximas e tal, tudo que você enxerga aí no dia a dia, no cotidiano, como é que você enxerga esse mercado de trabalho hoje, assim, como é que você vê é, as oportunidades, se você acha que existe oportunidade, né? E se você acha que a gente tem garantias, assim, que são importantes ou não, enfim, como é que você enxerga essa questão toda? Então, eu particularmente acho que o mercado da música assim é muito diversificado, tem muitas áreas de atuação que você pode fazer. Você trabalha com música, são muitas opções assim, que você pode ter muitas delas assim para fazer você mesmo, ou você pode agarrar uma delas e se especializar. Mas particularmente eu acho que essa questão de fazer contato com as pessoas é muito importante, de conhecer as pessoas, procurar tocar com essas pessoas também, às vezes sem muito compromisso. De repente pode aparecer um compromisso depois. E músico é meio. Eu já conversei isso com alguns amigos. Músico é meio freelancer, assim. Tem esse lado meio freelancer. Você tem que correr atrás das paradas. Não tem uma oferta assim, vagas para músico em tal lugar. Você tem que
buscar, gravar vídeo de você tocando assim, mandar pro local, a vídeo da sua banda tocando, mandar pro local. Tem a questão dos editais também. Os editais são uma grande força, assim, pra gente. Uma grande força, o edital cultural. E só que é meio complicado. É bem difícil, assim, de você entender de uma primeira sem uma ajuda, sem um auxílio. Como é que você faz para escrever um bom edital, para você conseguir captar alguma coisa? E a Unirio consegue ajudar nesse âmbito, porque tem, se não me engano, tem 2 matérias ou uma só que ajudam a fazer isso. Sem contar as pessoas também que entendem disso. Então, eu acho que o contato, assim, contato com outros músicos é primordial. Você buscar entrar em contato com as pessoas, fazer amizade com essas pessoas, é sempre muito por esse lado, eu acho. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, a sua preparação para entrar no mercado de trabalho se dá ao mesmo tempo que você entra no mercado de trabalho, é isso? É, é um negócio meio doido, assim, mas é isso. Você aprende Entendi. enquanto tá entrando nele. Eu tô dizendo isso agora, mas eu tô dizendo isso agora como olhar de quem tá entrando agora, se inserindo agora nesse mercado. Eu não tenho tanta experiência assim, eu não tenho tanto tempo de trabalho com a música. Tô dando essa perspectiva, eu tenho o quê? 1 ano, 2 anos trabalhando profissionalmente com isso. Então é assim. Entendi. Você falou do lance de ser freelancer e tal, e de não ter uma coisa fixa, assim, e tal. Como você enxerga isso, assim? Você acha que isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, ou não necessariamente uma coisa boa ou ruim, assim? Com que olhos você enxerga essa questão das relações de trabalho serem flexíveis nesse sentido de não ter nada garantido, assim? Isso às vezes complica a nossa vida um pouco, né? Porque a gente nunca sabe exatamente com o que a gente está lidando. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o nosso preço, o preço do nosso trabalho, quanto vale, quanto a gente trabalha assim, acabam jogando muito baixo o valor de cachê e tudo mais. Então, a gente lidar diretamente com o cliente, às vezes pode ser uma dor de cabeça. Eu falo desse lance de não ter muita coisa de trabalho formal, mas na área que eu atuo. Mas, por exemplo, tem a questão da licenciatura também, das escolas de música, da parte de educação musical, que isso é uma coisa mais sólida, assim. E tem a questão também da carreira militar de músico. Mas isso é uma coisa, assim, que eu não acho que não é meu perfil. Eu não me vejo fazendo, assim. Então, por isso que eu analisei muito essa parte do músico freelancer, por assim dizer. Entendi, entendi. Então você acha que o fato da gente estar tá sempre tratando como um indivíduo que se relaciona com o outro na hora de vender um trabalho, na hora de alguém contratar a gente, essa dificulta uma garantia de condição melhor nesse trabalho? Pois assim, antigamente existia a questão da tabela, né? Quer dizer, ainda existe até hoje essa tabela com preço de música, preço de tempo de estúdio, preço de arranjo e tudo mais. Mas ninguém mais usa esses preços. E antigamente era muito mais usado, assim. Se isso fosse mais seguido, assim, mais respeitado, seria uma coisa boa pra gente. Não sei, uma forma de, como é que se diz, consolidar isso, fazer com que isso fosse obrigatório. Mas a partir do momento que você tem alguém obrigatoriamente cobrando um valor bem alto, assim, vai ter alguém fazendo alguma coisa por fora, algum freelancer, cobrando um preço bem abaixo, assim, buscando trabalhar. Então, esse mercado acaba ficando concorrido também. Você vai tentando jogar o preço lá para cima, mas às vezes tem um cara que faz um preço menor, toca diferente de você. Então, você tem que saber muito bem colocar seu preço, saber o que você está conversando, mostrar seu trabalho. E as pessoas também valorizar mais o nosso trabalho. Isso é um lado importante também. Entendi. Então, essa questão de você saber qual é o preço do serviço ali que você está oferecendo musicalmente
é importante na hora de você conseguir ou não um trabalho, né? Porque você pode acabar cobrando alto demais e tal, e aí não conseguindo o trabalho, é isso? Isso mesmo. Saber negociar também com o cliente. Entendi, entendi. Então, essa falta de regulação, nesse sentido de conseguir nivelar o preço ali preço do nosso trabalho, acaba dificultando nesse sentido, né? Uhum, isso mesmo. Entendi. É, beleza. Então, eu queria saber, assim, você falou que está entrando agora no mercado de trabalho, mas a gente sempre tem uma expectativa, né? Por mais que ela possa ser boa ou ruim, enfim. Mas eu queria saber qual é a sua expectativa, assim, de a longo prazo, a médio prazo, na verdade, ou até a curto prazo, é, de como você vai estar atuando nesse mercado, né? Você falou que tem essa proximidade mais com o lance de ser instrumentista e tal, e de arranjo, né? Trabalhos com arranjo. Queria saber como você se enxerga daqui a um tempinho aí no mercado de trabalho. Então, essa é uma pergunta bem complexa. Mas, não sei, tô tocando assim em vários lugares, talvez. Eu não parei assim muito bem para pensar nisso. Mas eu tô com um projeto agora que pretendo levar ele para frente. Tô caçando edital, justamente questão digital cultural para ele. Que eu acho que você deve conhecer a Orquestra Mil Tons, que é um negócio que eu comecei, uma orquestra que eu comecei aqui na Unirio. E ela deu super certo, assim, enquanto matéria. E eu quero ver se, com um projeto, assim, para dar dinheiro pra gente, ela funciona também. Então é uma coisa que eu estou investindo nisso agora, nessa orquestra. Estou buscando saber sobre edital, buscando saber como lançar ela, assim. E é isso, assim. Tocar, fazer bastante gig, assim. Tocar com. Eu estou formando também um quarteto agora para tocar nos lugares, com uma galera aqui da faculdade também. Então é isso. Entendi, entendi. Tanto como instrumentista, propriamente, como arranjador e esse âmbito de orquestras, né? Orquestra popular, no caso, né? Que é o... Isso. É o caso da Uhum, Milton. entendi. Legal. É, e assim, falando um pouco assim da relação disso, tudo que a gente está conversando, né? Sobre essas oportunidades ou não da entrada no mercado de trabalho e da relação com o IVL, assim, quais são as dificuldades de estudar música, né? Estudar música, eu estou falando institucionalmente, né, no IVL, né? Não se aprimorar no instrumento, porque isso é uma condição para a gente estar trabalhando sempre, né? Uhum. Mas como que você enxerga essa coisa de estudar no IVL, de estudar música e ter esses trabalhos, assim, concomitantemente, né? Ou de estar começando a ter? Uhum, sim. O IVL tem um problema, cara, que ele é muito mal localizado. Chegar aqui é um grande problema, sabe? Então, vamos supor, você tem uma gig para fazer lá no Recreio dos Bandeirantes. E para chegar na Zona Sul já é um tempinho. E para chegar na Urca propriamente já é outro esforço. Você vai acabar gastando muito dinheiro com Uber, e às vezes é um dinheiro que eu, por exemplo, particularmente não tenho para isso. Ou você vai acabar perdendo muito tempo em trânsito, pegando, sabe, transporte público e tudo mais. Então, já tem um problema de acesso ao IVL, que ele é muito, um lugar muito inacessível, assim. E tem a questão dos horários das aulas também, que acabam pegando uma parte que às vezes a galera está trabalhando. Isso é uma discussão meio. Já existe aqui na Unirio, mas é meio. Tem dois lados. Tem uma galera que prefere que seja de manhã e tem uma galera que prefere que seja de noite. Então, isso varia de pessoa para pessoa, porque não é todo mundo que vai trabalhar da mesma forma. O músico não tem uma mesma carreira para todo mundo, uma mesma carga de trabalho para todo mundo. Então, nesse último semestre que passou, foi bem tranquilo, assim, para mim levar. Óbvio que tive alguma dificuldade ali no meio do semestre, aquele, tive que faltar algum dia. Mas tem cada vez mais aparecido trabalho. Então, fica cada vez mais difícil, às vezes, manter assim, uma constância aqui no IVL, se dá 100% para o curso, sendo que existe tanto trabalho para fazer e a gente tem que se sustentar para
estudar, para continuar estudando música, e a gente não tem uma grade horária fixa no trabalho. Na faculdade a gente tem. Uma pessoa que, sei lá, vai fazer trabalhar em outra área que tem um horário fixo, consegue se organizar muito mais facilmente. Agora, a gente que não sabe exatamente quando que a gente vai tocar, que horas que a gente vai tocar, quando que a gente vai fazer alguma coisa, fica mais puxado isso. Entendi. Certo, beleza. Então, essa questão do horário que você falou, assim, mas no caso da sua experiência pessoal, né, que você está descrevendo aí, qual seria o horário que seria mais acessível para você estar aqui no IVL? Cara, eu acho que a parte da manhã é melhor, porque muita gig aparece de noite, sabe? E de manhã a gente tem a questão do trânsito um pouco mais leve também, pelo menos de onde eu moro para Unirio, porque a aula começando 1 hora da tarde, eu saio no horário de pico total, assim. Não só eu, como muita gente também que estuda. Então, essa parte da manhã para tarde, e talvez até dividir os cursos, dividir a bacharelado pela licenciatura, talvez. Não sei muito bem. Analisar o perfil de cada aluno de cada curso. Entendi. E você mencionou aí essa questão de às vezes você tem que estar, por exemplo, num lugar tipo recreio, assim. Eu queria te perguntar quais são os locais, assim, né? Você falou que você tem o trabalho de arranjo, muitas vezes isso é feito de casa também, né? Mas Uhum. aonde é que você tem que se trabalhar, né? Quando você tem que se deslocar da Unirio para o trabalho e vice-versa. Então, por exemplo, eu participei de um evento no semestre passado, que foi o Viva Zumbi. O show, propriamente dito, foi em Niterói. Foi em Niterói, mas os ensaios foram em Piedade. Tipo assim, corrida da Unirio lá para Piedade era uma coisa assim. Um dos ensaios coincidiu com o encontro de flautas. Eu toquei de manhã no encontro de flautas, o ensaio foi de tarde, eu saí correndo. Aí, cravado no final do ensaio, eu voltei para o Unirio, porque eu tinha que tocar de noite também. Aqui, no caso, no encontro de flautas. Aí, esse outro evento que eu vou fazer, agora eu tô de férias, mas seria meio complicado, porque é no meio da semana, assim, um evento que eu vou fazer no final desse mês, que é na Barra da Tijuca, assim, um lugar bem, bem, bem difícil de acessar. Poxa, ir de um lugar para outro, assim, é mais complicado. Então, sempre, a gente nunca sabe ao certo onde exatamente a gente vai trabalhar. Parece muito trabalho aqui pela Zona Sul, isso facilita, mas também parece muito trabalho para lugares mais distantes, assim, tipo a Barra da Tijuca, Ilha dos Bandeirantes, Nova Iguaçu. Então depende muito. Beleza, entendi. Então, você não consegue nem ter uma previsão, né? De onde você vai Exatamente, estar trabalhando. exatamente. Entendi. Vai muito ali do momento, né? Entendi. Bom, a gente está falando de muita coisa, assim, né? Mas o que que você acha que atenderia melhor às suas necessidades como estudante de música e como já uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, está se tornando um trabalhador da música, assim, como é que você acha que o IVL poderia facilitar a sua vida e te dar mais ferramentas mesmo, tanto para entender o seu trabalho e se aperfeiçoar nele, como para ter acesso à própria universidade? Cara, o auxílio moradia, o funcionamento dele podia ser melhor. Ele dá uma distância mínima que é irreal, assim. É irreal a distância mínima que ele dá para. Pô, o pessoal que mora em Caxias não tem direito ao auxílio moradia, porque não tem essa distância mínima da faculdade. Então isso poderia mudar, assim, seria uma boa ferramenta. Que ajuda, é um gasto muito grande para muita gente chegar aqui. Só para esclarecer, o Hum. auxílio moradia ele tem como se fosse um raio de, de até um certo ponto ele não pode, você não pode ter acesso, né? Só a partir Sim, desse, exatamente. desse outro ponto. Exatamente, exatamente. Eu não lembro agora a quantidade em Eu acho que quilômetros. são 120 quilômetros, não? Pode ser, é uma quantidade bem grande. É uma quantidade bem grande, assim, que, pô, é irreal.
pessoal que mora em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, não tem Se eu não me direito a isso. engano, se eu não me engano, Nova Iguaçu, do centro do Rio até Nova Iguaçu, é em torno de 60 quilômetros, algo assim, né? É, exatamente, a metade desse raio aí mínimo que eles dão. E, poxa, o passe livre que a gente recebe aqui, ele não atende os ônibus de Nova Iguaçu. Não atende ônibus fora do município do Rio de Janeiro. Então é muito dinheiro que esse pessoal gasta, assim, para chegar aqui. Uma coisa que ia ajudar também seriam alojamento para galera ficar aqui, assim. Ah, e, poxa, essa flexibilidade, assim, da questão de faltas também, às vezes acaba faltando mais por causa de trabalho. Pode, sei lá, ter uma flexibilidade maior de conversar isso com a direção, com o professor, que seja. Que às vezes o aluno pode ter entendido muito bem a matéria, mas acabou faltando, assim, demais. Só que ele sabe a matéria, tem o conhecimento daquela matéria para passar, assim, e acabou tendo que trabalhar, sair mais cedo, chegou tarde na faculdade, alguma coisa assim, que aconteceu no semestre passado com algumas pessoas, e acabou reprovando por causa disso. Tem professores Entendi, que têm essa flexibilidade, mas não são todos. entendi, entendi. Pois é, muitas questões aí que você falou, né? E com relação ao... Você falou assim de questões mais estruturais, né? De assistência estudantil mesmo, né? Como Uhum. é que você enxerga a questão do currículo, do entendimento do próprio dos cursos que existem da Unirio, assim, como é que você acha que ele pode te ajudar a te formar melhor enquanto trabalhador da música e enquanto estudante que quer se aprimorar enquanto pessoa, né? Bom, tem a questão da decolonialidade. O ensino da Unirio é muito eurocêntrico ainda, infelizmente. É menos do que algumas faculdades, mas ainda assim é bem eurocêntrico. Trazer mais essa questão da música popular, que já é bem forte aqui dentro da Unirio, mas ainda tem algumas travas de alguns professores. Porque é aquela questão, uma questão que a gente levanta de vez em quando, que nenhum professor aqui do Unirio, pelo menos do IVL, não sei do resto, é negro, são todos brancos. Tem o lado da representatividade. E tornar tem uma matéria que é o Musitec, Música e Tecnologia, muita gente acaba não conseguindo fazer essa matéria por falta de vagas. Então, ela é uma matéria que hoje em dia ela é uma ferramenta muito boa assim para todo mundo que quer trabalhar com música, porque vai te ensinar a mexer com esse software de gravação de áudio, mixagem. Então, é super importante isso hoje em dia para a gente que quer trabalhar com música. Então, ofertar melhor essas matérias que vão ajudar realmente a gente no mercado de trabalho propriamente dito, vão ajudar com o nosso trabalho. Acho que tem que ter uma reformulação, assim, pensando nisso no currículo dos cursos da Unirio. Entendi, entendi. E assim, no que diz respeito ao entendimento mais assim social das relações de trabalho, de como que os trabalhadores da música estão colocados na realidade que a gente tem hoje, assim, você acha que esse tipo de debate tem, tem representação na Unirio? Você acha que deveria ter mais? Você acha que isso está relacionado a uma formação mais completa? Você acha que isso não é tão necessário assim? Como é que você enxerga essa questão? Eu acho importante, porque a gente aqui está lidando com. Poxa, quem está fazendo faculdade de música, pelo menos a grande maioria, vai trabalhar, pretende trabalhar com isso. Então, ter esse contato, ter essa pesquisa, esse controle assim, de como está funcionando o mercado de trabalho, uma, uma, um olhar mais profundo sobre isso, ia ajudar muita gente, porque tem muita gente que sai trabalhando com música meio no escuro, assim. Não sabe muito bem como se lançar, não sabe muito bem como vender seu trabalho, sua música, não sabe se dá preço e tudo mais. Então, ter esse auxílio, essa mentoria
da faculdade seria primordial, seria uma coisa super importante. Saquei. Beleza. Poxa, não, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar contigo, assim. Isso aí. Se você Beleza. quiser falar alguma coisa assim sobre algum tema que a gente abordou e você não falou, se tem alguma coisa que você acha que queira falar e que eu não abordei assim, quiser falar para a gente terminar, ou não também, você que sabe. Eu acho que eu já passei meu recado. Maravilha. Valeu, Xandão. Então é Obrigadão. isso. Vou parar aqui a Eu que gravação. agradeço. Tamo junto.